lá estava destruindo, o profeta lançou esta profecia que se cumpriu. Amém? Veja que o Espírito Santo é falado na Bíblia muitas vezes. No Antigo Testamento você vê o Espírito de Deus ou o Espírito do Senhor falado 387 vezes. Nos quatro evangelhos de João, Mateus, Marcos e Lucas, em João se fala do Espírito Santo já 30 vezes, em Lucas fala 14 vezes, e em Mateus 12 vezes, em Marcos 7 vezes, sendo assim 63 vezes falando sobre agora o Espírito Santo. E o Espírito Santo, meu irmão, ou o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, ele esteve presente desde o início da criação. Desde quando o Senhor criou, ele estava. Por quê? Porque diz a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo, e o Espírito do Senhor passava sobre as faces das águas. Já era o Espírito Santo ali. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Olha só, façamos no plural 3. Façamos o homem. Já estava ali o Espírito do Senhor. No livro de Jó, 34, versículo 3, diz assim que o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Veja só, o Espírito está fazendo tudo já. Diz a Bíblia que o homem pecou. Gênesis capítulo 3, versículo 22, diz assim: eis que o homem pecou e é semelhante como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Deus diz. Lembra que quando eles fizeram a torre de Babel lá, em Gênesis capítulo 11, versículo 7, diz assim: Deus fala assim: eia, desçamos e confuntimos ali a língua deles. 3, desçamos. Então o Espírito de Deus estava já naquele dia, naquele momento, fazendo a obra. Glória a Deus. Amém? Jó 33, versículo 4, que eu falei: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Quando a Bíblia diz em Gênesis 2,7 que o Senhor fez o homem do pó da terra e soprou sobre as suas narizes, sobre o seu nariz, é do sopro também do Espírito Santo, porque a Bíblia diz também em Ezequiel 37,9 que o Espírito Santo soprou sobre aqueles ossos do vale seco ali, e todos deram, ficaram com vida. Porque o Espírito Santo, o povo de Deus, é um Espírito de vida, é um Espírito de vida, é um Espírito que vivifica nossas vidas, que nos ressuscita e nos dá uma nova visão, que hoje estamos aqui. Glória a Deus. Aleluia. Veja bem, querida igreja, povo de Deus, Jesus, quando ressuscitou, em Lucas 24:39, ele diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que o Espírito do alto seja derramado sobre vós. Cumprindo-se uma palavra que está escrita em Isaías 32, versículo 15: até que se derrame sobre vós o Espírito do alto, e o deserto se tornará em campo fértil. Que o Espírito desceu sobre aquele povo, e pode descer hoje na minha vida e na sua vida. Você pode ser cheio do Espírito Santo, sair deste culto falando coisas sobrenaturais, sendo tocado pelo Espírito de Deus. Basta abrir o coração. Veja bem que a Bíblia diz também que no início, lá em Gênesis, quando José do Egito é escolhido para ser governador, Faraó diz para ele assim, Gênesis 41, versículo 38, e disse Faraó aos seus servos: nós acharíamos homem como José, em que há o Espírito de Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo já estava. Lembra que quando Moisés estava, o povo fez um populacho lá em Números 11, versículo 4, estavam discutindo ali, queriam comer carne. A Bíblia diz que foi uma perturbação. Números 11, 27 diz que o Senhor tirou de Moisés uma porção do seu Espírito e deu para os 70 anciões. E
e ficou todos profetizando ali. Aí Josué fala com Moisés, em Números 11, 28, no versículo 29, Moisés diz assim: tu tens ciúmes do Espírito? Olha só, tem ciúmes por mim? Tomara que o povo do Senhor fosse profeta e que o Espírito do Senhor descesse sobre este povo. Porque o Espírito Santo, na antiga aliança, ele só habitava em quem? Em profetas, alguns reis, em juízes também. Lembra que a Bíblia diz em Juízes capítulo 6, versículo 34, que o Espírito de Deus revestiu Gideão. A Bíblia diz também em Juízes 14, versículo 6, que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, que ele ficou cheio, possesso, e rasgou um leão, como se rasgasse um capítulo ao meio. A Bíblia diz também, no livro de Samuel 11, versículo 6, que o rei Saul foi cheio do Espírito de Deus. E diz também, no livro de 1 Samuel 16, versículo 13, que quando Samuel ungiu Davi, lá com azeite, o Espírito do Senhor se apossou de Davi naquele dia, se cumprindo as coisas. E hoje, povo de Deus, nós temos essa oportunidade de conhecermos o Espírito Santo e de sermos cheios da sua presença, da sua graça, da sua virtude. Como? Quando você aceita Jesus hoje, o Espírito Santo passa a nascer em você e habitar dentro de você. Jesus disse em João 16,7: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Versículo 8: não convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. Em João 14, versículo 16, Jesus disse assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, o Espírito que estará para sempre convosco. Versículo 17: o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vós conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. É o Espírito Santo que vai estar na minha e na sua vida quando aceitar Jesus, o Rei dos Reis. Para ter o Espírito Santo, precisamos da legalidade aí. Para ter o Espírito Santo, eu tenho que abrir o meu coração e dizer: Espírito Santo, pode entrar na minha vida. Muda o meu destino, muda a minha vida, muda a minha sorte, muda os meus caminhos. O Espírito Santo hoje está aqui, para mim e para você. Glória a Deus. Em 1 João 3, versículo 24, ele escreve assim: aquele que guarda os seus mandamentos e permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito, olha só, pelo Espírito que nos deu, a Bíblia diz. Então o Senhor nos deu o seu Espírito. Ele está aí, o Espírito Santo, só esperando você e eu falar assim: vem agora, Espírito Santo, que ele vem entrar nas nossas vidas e mudar a nossa sorte. Mas para isso precisamos buscar. Em 1 João 4, versículo 13, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, porque nos deu o seu Espírito. Mais uma vez, Deus nos deu o seu Espírito. É para qualquer um que quiser. Está aberto aí. Basta querer, meus irmãos. Basta abrir o coração. Ele transforma coração duro, ele transforma os viciados, ele transforma todos. Basta abrir o nosso coração e deixar que o Espírito do Senhor entre nas nossas vidas. Glória a Deus. O apóstolo Paulo foi um dos homens que foi mais tocado pelo Espírito Santo. Ele teve uma transformação na sua vida. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, está escrito assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem da parte de Deus, para conhecermos gratuitamente o que Deus tem nos dado. É gratuitamente, não é pagando que você vai ter o Espírito Santo. Você não vai ter o Espírito Santo pagando dinheiro, dando ouro, nada disso. Você vai ter o Espírito Santo e você, quando quebrantarmos o nosso coração, aí nós vamos ter esse Espírito Santo. A transformação do apóstolo Paulo foi uma mudança radical. Um homem que perseguia a igreja, um homem que odiava os cristãos, mas de repente, naquele dia, no caminho de Damasco, a Bíblia diz em Atos 9, versículo 3, estando ele no caminho de Damasco, apareceu uma luz, e aí ele foi e viu aquela luz. Versículo 5, Jesus fala com ele, e ele fica cego, e vai para uma casa.
E o Espírito Santo usa um homem chamado Neemias. Atos 9, versículo 17. E Neemias vai lá, no versículo 11 diz assim, de Atos 9, 11. Vai Neemias, vai numa rua chamada direita, na casa de Judas, e procura lá um homem chamado Tarso. E ele olha lá o apóstolo Paulo, no capítulo 9, versículo 17, diz assim, que Ananias entrou naquele lugar e disse assim: Saulo, eu sou Ananias, o Senhor me mandou vir aqui. Aí colocou a mão nele e a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. E no versículo 18 de Atos 9, as escamas caíram e ele começou a ser cheio do Espírito Santo. Atos 9, versículo 20 diz que ele começou a pregar Jesus na sinagoga. Ele foi transformado pelo Espírito de Deus. É impossível a gente não ser transformado se nós abrimos o coração. É impossível o Espírito Santo trabalhar no nosso caráter. Se eu e você abrir o coração, ele muda a nossa vida, sim, ele transforma. Mas para isso precisamos ter um encontro com Jesus, como o apóstolo Paulo. E ele teve esse encontro com Jesus.